galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Bate-Papo de Expansão, um podcast que está ajudando empresários, executivos a expandirem seus negócios, as suas mentes, os seus conhecimentos. E vocês sabem que eu só trago fera aqui. E hoje eu tô com um convidado super especial. Além de ser meu professor, tem me ensinado muito sobre filosofia, sobre postura como homem, a questão de você deixar um legado. Hoje ele me deu o privilégio da presença dele, Guilherme Freire, seja muito bem-vindo. Tudo bom, Demão? Um prazer estar aqui e, poxa, uma alegria o convívio com você nas aulas, todos os encontros que nós tivemos sempre agregam muito para a experiência, para tudo. E você sabe que no mundo dos negócios, Guilherme, a gente sempre tem referência. Uma das coisas que mais me deixavam chateados é que quando você faz faculdade de economia, faculdade de administração, as pessoas vêm e ensinam muitas coisas que estão muito próximas do nosso século. Então, por exemplo, ensinam sobre Toyota, ensina sobre Ford, nada contra, muito bom, tem vários ensinamentos. Mas esquecem de voltar lá na base e ensinar sobre os grandes pensadores, as pessoas que construíram a base de várias outras coisas que a gente está bebendo dos requisitos dessa grande evolução que nós tivemos como seres humanos. E uma das frases que mais me impactou em todo esse um pouco mais de um ano que eu caminho com você, quase 2, é que quando a gente busca mentor, a gente está sempre falando assim, vamos buscar um mentor vivo. Aí você teve uma frase que você falou assim, não, galera. Tem pessoas que você vai buscar na história de vida deles, os melhores mentores do mundo e da história que está acessível à leitura e boa interpretação de um livro, certo? Se você se limita aos exemplos do último século, dos últimos 20, 30 anos, você está deixando de lado, mas aí 2, 3 mil anos da história da humanidade, de grandes autores, de grandes conquistas, de grandes exemplos. E esse é um segredo meio mal guardado, que os maiores líderes da história conheciam muito bem os grandes líderes da história, que é uma característica deles. Eles liam grandes biografias, eles meditavam, eles conheciam uma coisa... Praticamente todos os grandes líderes que viviam conheciam muito bem a história do Império Romano, todos conheciam muito bem a história do seu país. Hoje nós temos um cenário em que no Brasil raramente as pessoas conhecem bem a história do Brasil, ou às vezes é mal contada. A história de Portugal, que antecede o Brasil, claro, a história de Roma. E essa história dos grandes conquistadores, os grandes filósofos, os grandes sábios, a nossa história, ela, por vezes quando a gente aprende na escola, na universidade, eles focam muito na coisa de uma economia, por vezes ideológica, então tem uma abordagem muito específica, que limita um pouco a análise, porque você não narra a história a partir dos grandes homens, dos grandes feitos. Essa história de grandes homens, de heróis e de figuras que mudaram a história, me parece uma abordagem bem mais interessante, assim, porque ela dá para o líder atual um modelo, coisas que ele pode aprender, experiências que envolvem nossas situações. Imagina situações da Roma Antiga, a Roma Antiga é diferente do mundo atual. Não, óbvio, mas a questão é que tem coisas que aconteceram naquela época, coisas que tinham nas caras daquelas pessoas que nós podemos incorporar para os dias de hoje, né? Sim, e você está falando assim, é algo que... se eu remeto aos meus... Infelizmente, tá? Eu não quero generalizar aqui. Se eu remeto ao que eu aprendi, eram sempre histórias do tipo... alguém querendo tirar algo, é alguém querendo roubar, é como se fosse... como se eu tivesse uma lavagem cerebral dos últimos, 20 anos da minha história. Em algum momento você se liberta disso. Você fala assim, peraí, a história não é essa, estão mentindo pra mim ano após ano. Eu tenho acreditado. E eu lembro uma vez... que eu estava com uma pessoa, babá da minha filha, e ela falou assim para mim, Dema, você sabia que na escola eles falavam assim para nós, e assim, eu não quero entrar em nenhum viés ideológico, mas Lula livre. E eu falava assim, Lula livre, mas eu nem sabia o que significava. Mas as pessoas mandavam falar Lula livre e, tipo, se eu fosse contra o Lula livre, era um grande problema. E agora que eu entendo o que é esse negócio do Lula livre. Demorou muito, mas até ali eu era como se fosse o que eles chamam de pensamento de manobra. Mas isso é um câncer, cara. Isso é um câncer. Existe uma narrativa de que a história, ela é a história da opressão, que sempre teve grupos oprimindo outros, e que essa é toda a história da humanidade, que é um reducionismo tremendo, porque na verdade a história é muito mais complexa do que isso. Existe uma narrativa materialista, que só quer olhar a história sem valores espirituais. Existe uma tentativa muito específica de desconstruir, por exemplo, a Idade Média, de demonizar tudo relativo ao período medieval.
aliás, de demonizar também a origem do Brasil, de demonizar a Espanha, Portugal. São narrativas, sem dúvida alguma, que desde a época do Iluminismo, de maneira mais clara, né, se teve essa ideia de vamos apagar o passado, vamos alterar o passado, porque o passado é obscuro, e nós somos agora a parte mais iluminada da história. Então, você tem essa linha mais progressista, que é ver que a história sempre evolui. Então, a história está sempre evoluindo para um futuro em que as desigualdades vão todas acabar no mundo e etc. Mas o problema dessa narrativa é que, por vezes, você vai vendo como a tal da evolução que é apresentada, na verdade, é a desconstrução de costumes, da moral, da ética, é a desconstrução, por vezes, de paradigmas até biológicos básicos, assim que a gente está vendo hoje em dia, a desconstrução da família, a desconstrução de tanta coisa. E aí, quando a gente olha para a história e fala, bom, sem dúvida tinham coisas ruins na história, mas também tinha grandeza. Então, você olha para o período medieval. Tinha muitas coisas ruins. A queda do Império Romano foi muito dura para as pessoas. Sim. Você teve pragas, você teve... muitas pessoas eram analfabetas, mas... Você tem, por outro lado, todo um esforço cultural gigantesco. A maior parte das obras do mundo antigo foram preservadas no período medieval. A escrita que nós usamos, a letra minúscula, separada, porque no mundo antigo eles escreviam em caps lock, tudo junto, né? Ela é desenvolvida no período medieval. O Dó, Ré, Mi é um salmo, é uma coisa desenvolvida no período medieval. Toda a música clássica começou a ser gestada nesse período. Os hospitais e as universidades foram gestados nesse período. Foi o período que teve a ascensão da educação. Então, quando você começa a olhar a história, sei lá, Dante Alighieri escreveu a Divina Comédia no período medieval. Então, Roger Bacon foi um dos pioneiros do método científico na Idade Média. Então, a narrativa ideológica, ela não encaixa 100% com a realidade. Ela quer pegar certos elementos da realidade, transformar eles no todo do real, né? Como se o real pudesse encaixar dentro da nossa cabeça e não o contrário. Na verdade, somos nós que temos que olhar para o passado. Nós somos anões nos ombros gigantes, sem dúvida alguma, como falou o ditado. E quanto mais nós olhamos para a história, mais nós vemos a nossa pequenez face a esses grandes homens. Sim. Não é que eles eram perfeitos, mas é que tudo que nós temos, em certa medida, veio deles. Então, você começa a admirar as coisas grandiosas de lá. Isso é muito engraçado que às vezes eu falo isso. Outro dia eu falei isso no lugar, teve gente falando assim, Guilherme, mas as pessoas no passado não tinham, sei lá, penicilina. Eu falo, bom, sim, que há algum desenvolvimento tecnológico, ou bastante desenvolvimento tecnológico em comparação a certas épocas, é evidente. Agora, a questão é que esse mesmo desenvolvimento tecnológico pode também piorar certas qualidades humanas, porque você tem uma vida mais fácil, você tem uma vida mais acostumada a certas benesses que no passado você tinha que resolver a coisa na marra. Um exemplo muito curioso, hoje você tem acesso a, sei lá, inteligência artificial, você abre um software, você consegue pesquisar várias coisas. Muitas coisas que não têm, às vezes, qualidade. Então, às vezes você digita, vem uma resposta da IA ou vem uma resposta de uma enciclopédia e, na verdade, não condiz com a melhor resposta, mas você tem acesso. Sem dúvida, a informação está disponível. Mas se você olhar o povo grego, eles decoravam a Ilíada e a Odisseia. Quer dizer, quem de nós hoje consegue decorar a Ilíada e a Odisseia? Eu estava lendo, né, um trecho para minha esposa da Ilíada esses dias. Aí ela falou, não, mas eu entendi a métrica, eu entendi que tem um jeito de ler e tal, mas eu não consigo acreditar que eles decoravam. É muito grande, é muito difícil, complexo. Não é possível. Ela falou, não, eles decoravam a Bíblia. Tinha provas de exames de entradas em ordens religiosas medievais, que a prova era você saber a Bíblia de cor. Como assim? A Bíblia de cor? Sim, eles decoravam. Porque, pensa, para muitos... O código binário foi desenvolvido pelo mundo medieval. Raimundo Lúlio foi um dos pioneiros dele, depois Leibniz levou adiante. Mas numa época em que eles faziam somas lógicas, ou várias operações lógicas ultra complexas de cabeça. Isso Sim. forçava eles a terem que reduzir as coisas. Então pensa, num mundo em que você tem pouco acesso a métodos externos para resolver as coisas, você é obrigado a desenvolver o potencial humano. Do mesmo modo, Alexandre o Grande marchou contra elefantes. Os romanos lutaram contra elefantes. Assim, você vai vendo proezas físicas, né? Que para nós são quase inimagináveis. Como é que esses caras lutavam dessa maneira, né? Como que eles faziam essas coisas? Visitando Lisboa, eu olhava os castelos, eu falava assim, como que um cara fez um castelo desse? Nesse nível de detalhe. Tem vários exemplos no mundo inteiro, mas você fala, cara, ele não tinha ferramenta para fazer isso aqui. A arquitetura manuelina, que é do primeiro rei do Brasil, é uma das coisas mais lindas do mundo. E se alguém tiver... É difícil colocar em contexto. Pega um barco de madeira
sai aqui do Brasil e vai para Portugal. Cara, você vai ter uma dificuldade razoável, entendeu? Mesmo com um barco moderno, você pode pegar um belo barco, você vai ter muita dificuldade, não é algo simples. Qualquer pessoa que já velejou qualquer coisa vai perceber. Então, pensa, esses homens em 1500, eles deram a volta ao mundo. Eles atravessavam o mundo, eles iam para lugares distantes, eles aprendiam várias línguas, eles faziam várias coisas. Então, mas na época, em 1500, aconteceram algumas atrocidades. Com certeza, aconteceram atrocidades em 1500, aconteceram atrocidades antes de 1500 e acontecem atrocidades hoje em dia no Brasil, estão acontecendo várias. A questão é que nós temos que olhar e falar, caramba, calma. Um homem como o Pedro Álvares Cabral, que por vezes a história do Brasil querem satirizar tudo. Pedro Álvares Cabral recebeu um treinamento da Ordem de Cristo, era a tropa de elite da época. Os caras faziam disciplina de ordem religiosa, os caras estudavam lógica, os caras estudavam arte da guerra, estudavam comércio. Eles não podiam casar, né? Oi? Eles podiam casar? Não. E olha que interessante. Pedro Álvares Cabral, ele vem pro Brasil e a primeira coisa, o que choca na carta do Pero Vaz de Caminha, é que a primeira coisa que ele pede é uma missa. É verdade. Uma ilha. Aí a segunda coisa que ele pede é uma missa. Fala, cara, assim, pensa, os caras estão trancados, entendeu? Num barco, eles estão sem comer direito. Ele fala assim, vamos fazer um churrasco, né? Não. Mas é a primeira coisa que você pensa, sei lá, é qualquer coisa, menos uma missa. Primeira coisa que... E isso choca um pouco o Pero Vaz de Caminha, que sem dúvida fala, claro, das questões econômicas, porque tem que financiar também a viagem, financiar todo o projeto, mas que fica chocado com isso. E os próprios índios, para o choque dele, participam da celebração. Olha que coisa, isso tá na fundação do Brasil. Não, dá para você ver naquelas pinturas os índios juntos da celebração, né? E o padre ali fazendo... fazendo a consagração. E os índios se aproximando. Então você pega, por exemplo, uma figura como a cidade de São Paulo, né, onde nós estamos. São Paulo foi fundado pelo São José de Anchieta, que é uma figura incrível. Por que foi fundado São Paulo? Era uma escola de latim e educação clássica para os índios, dos quais muitos foram bem formados, muitos morreram pela fé e muitos deram um grande testemunho de cultura e formação desse país. Então, e que isso muitas vezes não é contado na história, não se fala desses. Eu sempre gosto do exemplo do Martim Afonso, que foi uma das primeiras pessoas que morreram no Brasil lutando pelos portugueses e que era indígena. Então, a gente vê que a história do Brasil ela foi muito satirizada, foi muito maltratada, mas as pessoas não olham também a grandeza, né? Que o Brasil, por exemplo, tinha riqueza comparável aos Estados Unidos nos primeiros séculos da vida dele. Sim, eu li talvez foi um dos livros que você me recomendou, que a cidade de Ouro Preto chegou a ser mais rica do que Nova York. Sim. Eu falei, cara, como pode? É uma doideira você parar para pensar. Então, aí você começa a entender, porque usualmente a gente vai na escola e ouve, não, a culpa da pobreza do Brasil é a colonização. Bom, mas se fosse assim, eu deveria perceber um descompasso muito grande nos primeiros séculos. Mas não é nos primeiros séculos que o descompasso acontece. O descompasso acontece depois. Ele acontece na segunda metade do século XIX, de maneira muito intensa, e, sem dúvida, no começo do século XX, de maneira muito intensa. O que aconteceu na segunda metade do século XIX? O Brasil já tinha passado pelo processo depois da independência, já tinha uma série de oligarquias tomando poder no Brasil, que não tinha mais a mesma cabeça empreendedora que tinha no passado. O Brasil, claro, teve um atraso em grande parte por causa dessas oligarquias muito forte na abolição da escravidão, que só aconteceu pela intervenção direta da Princesa Isabel, que foi uma grande... essa é uma outra heroína da história do Brasil, que tinha que ser mais valorizada, a figura magistral da Princesa Isabel. E depois, na República, quem toma o poder no Brasil são umas elites agrárias, uma oligarquia positivista, que era uma ideologia cientificista que rejeitava a religião, que queria até uma igreja positivista, tipo uma igreja absolutamente desconectada da tradição cultural, e que basicamente tinha a ideia, queria copiar os Estados Unidos, queria fazer os Estados Unidos do Brasil. Agora, já não tinha mais muito envolvida a maçonaria naquela época, e já totalmente desconectado desse espírito mais pioneiro, desse espírito mais aberto. Muitos deles, dos que fizeram a República no Brasil, eram os defensores da escravidão, exatamente os que tinham feito oposição à abolição da escravidão na época do Segundo Reinado ali no Brasil. Então, e aí os Estados Unidos saem da Guerra Civil, e os Estados Unidos passa por um processo de industrialização gigantesco. Tem esses mini monarcas rondando o país nos Estados Unidos, que são esses caras que criavam
estradas de ferro gigantes, faziam projetos faraônicos na Gilded Age, lá nos Estados Unidos. O país foi inteiro coberto por malha de ferro, teve um monte de industrialização, uma industrialização muito cedo e tal. E o Brasil foi ficando para trás. Então, na verdade, é mais uma história mais tardia, mais na conturbação política, como várias coisas, que o Brasil vai se perdendo. Porque recursos naturais, o Brasil é um continente, é uma coisa incrível, né? Sim. E sabe, Gabriel, eu queria... desculpa. Sabe, Guilherme, eu queria... tô com o Gabriel na mente aqui. Gabriel é meu sócio, pra quem não sabe. Eu tenho um sócio chamado Gabriel, que é a grande figura, mas que daí é confusão. Aí, sabe, Guilherme, tem uma coisa que eu queria voltar, que são nas bases fundamentais. O que mais eu gosto da história de Portugal é que, Portugal foi um país expansionista, um reino expansionista, onde eles tinham como principal objetivo levar a cruz de Cristo para o mundo. Uhum. Você pode me explicar isso com muito mais sabedoria, mas a base fundamental deles era algo que transcendia o material. Sim. Então, eles enfrentavam, risco de vida, risco de morte, eles colocavam a vida deles em risco, e eles sabiam que precisava conquistar o mundo. E quando eles chegavam lá, eles davam honra a Deus. Então, o fato de chegar aqui no Brasil e celebrar uma missa é dizendo, cara, eu primeiro vou honrar a Deus aqui. Sim. E isso foi em todos os países. E aí você olha também as grandes empresas, sabe? Eu vejo as empresas que são muito bem fundamentadas em valores, são as empresas que conseguem, passar 100 anos. Uhum. Se você olha as empresas que duram mais de 100 anos, são aquelas que têm valores muito bem fundamentados, sabe? Uhum. Tem umas que até pode viver 200, mas 300, 400 anos, ela tem que estar muito bem fundamentada em valores. E isso aconteceu lá em Portugal. Eu vejo também a questão dos valores de Alexandre, também ensinado por Aristóteles. Então, ele tinha coisas ali que outras pessoas não tinham. Então, por isso que a expansão dele foi mais prolongada, não de anos, mas ele conseguiu expandir mais do que muitas outras pessoas. E eu acho que a história se repete. Eu falei de 3 coisas e eu gostaria de ouvir de você a questão da importância da base. E hoje eu vejo voos de galinha, cara. Eu entro dentro de uma universidade, eu converso com alguma pessoa e falo assim, cara, ninguém está ensinando a base. A base precisa ser ensinada. Eu quero ensinar para minha filha latim, música, artes, emocional, matemática, cálculo. Cara, tem que ensinar cálculo para criança. Quando você começa a estudar por que tem que ensinar latim, que ela vai ter facilidade de aprender outras línguas. Nossa, não, eu aprendi inglês e português, tá legal. Não, cara, inglês, português, chinês são outras coisas, é porque te tiraram o latim. Não, eu tô lendo um livro por mês. Que um livro por mês? Você tem capacidade de ler muito mais. Né? Então, eu acredito que nós precisamos voltar às origens e estar aprofundados em raízes que possibilitam crescimentos acelerados e profundos, né? E aí volto para você. Eu dei 2 exemplos, dei de Portugal, dei de Alexandre. Isso é uma verdade ou não? Sim, com certeza. Eu tenho tem vários assuntos aí, mas para pegar um de cada vez, uma coisa que sempre é importante é olhar a questão dos tipos de governo aplicados às empresas, né? Que é o que eu sempre puxo. Porque se você olhar, nós temos uma classificação política, né? A forma como nós aprendemos. Aristóteles tinha uma classificação muito boa das formas de governo e nós, por vezes, usamos de outra maneira, que confunde os conceitos. Aristóteles dividia em 3 formas de governo boas e 3 formas de governo ruins. As formas de governo boas, a saber, são monarquia, que é o governo de uma pessoa com responsabilidade pessoal, seguindo a moral, sacrificando pelos outros. Aristocracia, que é um grupo de pessoas, significa não gente com peruca dançando com salto alto, mas o grupo dos melhores, ou seja, as melhores pessoas governam, o grupo de excelência governa. E Aristóteles chamava também politia, que é uma multiplicidade de pessoas governa. Mas o que é essa multiplicidade? É um sistema que vai premiando as pessoas de acordo com o mérito delas, de acordo com a capacidade de gestão, e elas têm regras claras para a ascensão social. E se nós olharmos, Aristóteles fala da perversão dessas formas de governo. A perversão de uma monarquia é a tirania, ou seja, é o governo em benefício de uma pessoa, é o governo de uma pessoa sem responsabilidade, que quer controlar as outras sem sacrificar. Oligarquia, que é um governo de um grupo de pessoas que não se responsabiliza pelas coisas. E democracia, Aristóteles vê como um termo pejorativo, que é o governo das pessoas, que cada um quer uma coisa, todo mundo quer tudo. E como cada um olha só para o seu interesse pessoal, ninguém coopera para o bem comum. Então, para Aristóteles, república e democracia são opostos, né?
E quando nós olhamos a experiência de uma empresa, nós vemos que esse ciclo ele vai passando na história de uma empresa. Normalmente uma empresa começa a crescer e se desenvolver como monarquia heróica. Tem um cara que chega e fala, cara, vou fazer acontecer, vamos lá, custe o que custar, não importa qual negócio, se der errado, eu vou lascar, vira a noite, faz a coisa. Então, você vai vendo essa ascensão, né? Depois, quando uma empresa chega numa maturidade, ela tende a virar o regime que Aristóteles considera o ideal, que é uma monarquia mista. Ou seja, você tem lá um CEO ou um dono que continua com aquele papel presente, atuando na empresa, mas você tem também um grupo, ele se cerca de pessoas muito qualificadas, então ele tem um grupo que ele consegue compartilhar essa expertise, e também tem regras claras do como a pessoa consegue subir na empresa, eu sei como premiar as pessoas, eu sei como descentralizar o poder de uma maneira inteligente dentro de uma hierarquia. Conforme uma empresa vai se degenerando, ela começa a lembrar as formas de governo ruins do Aristóteles. Então, eu sempre brinco com as pessoas, imagina se uma empresa fosse feita com votação. Todo mundo vai votar tudo o que eles querem em todas as decisões. Seria o caos. Inclusive, eu convido qualquer pessoa a fazer o teste. Vota todas as decisões para serem votadas na empresa. Mas o mais comum para a decadência de uma empresa é oligarquia. Ou seja, a empresa vai sendo controlada porque, sei lá, a gente fez o IPO, agora todo mundo vai morar na Flórida, me aposentei, o que eu tenho a ver com isso? E aí, por vezes, o valor da ação vai lá, decola e depois já ele tem aquelas bolhas assim de IPO, já depois. Não, o caso clássico do Elon Musk, né? Ele chegou ali, não era uma empresa mais. A empresa vai ser meio que governada pelo board da empresa. Teve alguém que falou, mas Guilherme, uma empresa não pode ser outra forma de governo, tipo, ele governar pelo board. Fala, cara, a função do board não é governar a empresa. Se o board está governando a empresa é porque provavelmente alguma coisa está errada. E tem gente que às vezes vira para mim e fala, mas como assim monarquia, Guilherme? Monarquia eu quero dizer simplesmente tem uma pessoa governando, o CEO nada mais é do que isso, um dono nada mais é do que isso. Isso é simplíssimo de entender. Mas assim como o CEO não necessariamente herdou o cargo, embora muitos donos tenham herdado propriamente, também nem todas as monarquias foram herdadas. Não é bem assim que funciona em todos os casos. Sei lá, o Sacro Império Romano Germânico, que era a Alemanha, que inclusive dá a cor amarela da camisa do Brasil, a camisa da seleção brasileira é amarela, é dourada, na verdade, em herança dos Habsburgos, que era a casa de Dona Leopoldina, que é do Sacro Império Romano Germânico. Portanto, o Brasil tem uma cor mais legitimamente alemã na camisa dele da seleção do que a seleção da Alemanha. E é um dourado, né? É o dourado. Esse dourado representa isso, era uma monarquia eletiva, eles elegiam um rei. Agora, então, a partir do momento que você entende isso, oligarquia normalmente é o modo como degenera a coisa. Igualzinho que aconteceu no Brasil. O governo que degenerou o Brasil foi em grande parte oligarquia. Aliás, quando você começa a pensar a crise política brasileira como oligarquia, você entende perfeitamente isso. O caso do Twitter é muito curioso, porque ali é a tomada monárquica saindo de oligarquia, na terminologia aristotélica. Ou seja, quem governa a empresa não é acionista. O board está lá e deu o Elon Musk fala, cara, tá aqui a grana, eu que mando. Essa é uma... E poucos e raros os casos assim, né? E são muito interessantes. Se você pegar dois filmes muito famosos de empreendedorismo, A Grande Aposta e o filme do Steve Jobs. Legal. Os dois tratam exatamente desse tema. Porque se você pegar A Grande Aposta, o quê? Tem uma oligarquia, tem um produto imobiliário falso, tá todo mundo se protegendo, tem um jogo de interesses. E aí chega um grupo de investidores, 3 mais notórios, né? Depende de como você olhar. E a atuação fantástica, né? 3 grupos, pelo menos, que trucam. Esse trucar é responsabilidade pessoal. É o cara que fala, não, cara, eu tô aqui, o grupo de vocês está errado e eu tô aqui, eu tô falando que esse negócio é falso. Os caras recebendo e-mail, fala, tira meu dinheiro da conta, e o cara desligando a tela e falando, tocando bateria e falando, bicho, deixa rodar. E se você pegar o filme do Steve Jobs, claramente o cara da Pepsi é oligarquia, ou seja, e o Steve Jobs é monarquia. As pessoas não pensam o Steve Jobs como monarca, ele provavelmente não usaria... Não, mas ele saiu, né? Depois deu caos geral e se não fosse ele tomar o retorno dele não funcionaria. Então, é difícil usar essa palavra, provavelmente o Steve Jobs, claro, não pensaria ela para ele mesmo, mas o fato é que é o quê? É o cara que chega e banca e fala, cara, esse é o produto, eu vou anunciar, bota aqui no meu nome. E quando nós olhamos na história, nós vemos esse mesmo padrão. Veja o contraste que eu falei. A princesa Isabel é uma pessoa que tem responsabilidade pessoal, que fala, cara, vai abolir a escravidão, porque eu, Isabel, estou aqui bancando, tem que abolir. Foi um dos motivos que tiraram ela do poder, foi um dos motivos da proclamação. É horrível isso tinha que ser melhor ensinado nas escolas. Abraham Lincoln pode ser considerado um bom papel, na tua opinião?
Esse é uma figura completamente... Aí a gente teria que abrir toda Um parênteses. Teria que abrir uma caixa preta, que é os Estados Unidos do século XIX e os Estados Unidos da Guerra Civil, que é uma caixa preta, porque ali tem dito... Sem dúvida era um indivíduo que exercia muita autoridade, e que exercia autoridade para a abolição da escravidão também. Mas ele é muito diferente da Princesa Isabel, sem dúvida alguma. Porque ele é muito... Uma grande diferença do porquê também o projeto político dele prosperou em comparação com a Princesa Isabel é que ele é muito mais político do que a Isabel. Ele é um articulador político, ele é uma figura de uma natureza razoavelmente diferente. Aquele período nos Estados Unidos era muito mais violento, foi uma confusão. Mas é uma comparação, daria um podcast sozinho, só esse contraste, né? Mas quando você citou Alexandre ou Portugal, o ânimo, com valores distintos, mas era esse ânimo de que eu tenho aqui ordens que não funcionaram, ou crises, e eu preciso levar adiante essas coisas que estão funcionando. No caso de Portugal, veja, Portugal até aprendeu, você falou da questão econômica, expansão, Portugal aprendeu, na verdade, um equilíbrio. Por quê? Se você pegar as cruzadas, Portugal vem logo na esteira das cruzadas, e Portugal desviou várias das pessoas das ordens militares que lutaram nas cruzadas, foram para Portugal e se uniram em Portugal. Essa ordem de Cristo do Pedro Álvares Cabral, que inclusive é o que dá a cruz, né? A cruz que está na bandeira do Vasco da Gama, a cruz da Ordem de Cristo, que é a maior instituição fundadora do Brasil, ela, na verdade, era o quê? Tanto quando os templários foram proibidos na Europa, Portugal acolheu muitos desses templários, mas como outras ordens religiosas que iam lutar nas cruzadas, que Portugal falava, eu estou numa luta contra os muçulmanos aqui na minha terra, venham aqui, vocês não precisam ir até a Palestina para o combate, venham aqui, fiquem aqui. E aí tem algumas características que Portugal foi vendo que funcionava. Em Portugal, tinha um projeto religioso mais claro, tinha uma autoridade monárquica mais estabelecida, então eles conseguiam a paz, a unidade, até pelo temperamento mais conciliador do português. Portanto, dentro de Portugal, essas ordens conviviam de maneira muito mais harmônica em comparação com como foi nas cruzadas, em que tinha uma rivalidade maior delas. Quem quiser uma fonte muito boa sobre isso, tem a História de Portugal do João Amial, que é um clássico que foi editado em português recentemente. O outro fator que é interessante, Portugal... por que esse negócio da exploração econômica é relevante? Porque as cruzadas, um dos motivos de fracasso delas era esse. Porque pensa, a terra da Palestina ela não é uma terra próspera, ela não é uma terra rica. Aquela região do Levante tem muitas outras muito mais ricas para você explorar. É uma região que praticamente só tem pedra, deserto. É incrível o que o Estado de Israel faz hoje, que conseguiu explorar aquela terra. Mas é com sistemas complexos de irrigações, são necessários várias... Ali tem até um dos símbolos que se fala do Evangelho, é que Cristo escolheu justamente um lugar que tinha, sei lá, água salgada, pedra, ou seja, um lugar difícil, que não é próspero, justamente para mostrar como a graça divina chega nos lugares que são menos prósperos, chega em todos os lugares. Então, existe uma beleza na escolha daquele lugar. Agora, um dos fracassos das cruzadas tinham vários. Os caras iam lá, brigavam um com o outro, não tinha muito como enriquecer, não anexavam aquilo no reino, voltavam para casa, muitos deles lutavam e falavam, ganhei, fiz uma grande batalha pela honra da cristandade. Chegava a ser até ilógico, né? Chegava até algum de ilógico. As pessoas pensam as cruzadas às vezes como um grande projeto econômico, mas na verdade, quando você olha mesmo a história, quando você lê bem, por exemplo, na história de Daniel Hobbes, da igreja, conta bem as cruzadas, muito bons trechos. E o cara lá lutava, voltava para casa. Eu falava, fui para casa. Sem uma perna, mas com a vitória. Sem uma perna, com a vitória. E sem tesouro, às vezes mais pobre. Na verdade, gastava todo o dinheiro, ia lá, voltava e falava, olha só, para contar para os outros, falava, gente, eu lutei pela glória e tal. Então, alguns deles lutavam por motivos... normalmente quem era cínico não acabava as cruzadas, tá? Quem ia lá por dinheiro desistia na metade porque não tinha o dinheiro e daí voltava. Isso aconteceu na primeira muito fortemente. Mas enfim... Então, aqui daria também todo um parênteses que eu não vou entrar, mas o ponto é, Portugal aprendeu com isso. Então, Portugal, já no seu projeto, falava, olha, nós vamos ter que unir essas pessoas diferentes, daí toda a coisa da miscigenação também que entra desde o começo na história brasileira, que as pessoas já tinham uma disposição de se unir com os povos locais muito maior da parte de Portugal. Evangelizar sem dúvida, porque o país foi fundado, Dom Afonso Henriques, que é o fundador do país, quis fundar o país pela glória do Cristo, quis ser um vassalo
da igreja, que ser uma pessoa que morria pelo Cristo, e toda a ordem de Cristo é formada assim, mas também a coisa de ter uma viabilidade econômica para que as coisas pudessem funcionar. Porque senão o projeto, o medo deles é, cara, se a gente não montar entrepostos comerciais, Sim. esse negócio não vai funcionar igual assim como não funcionaram várias coisas das cruzadas. E daí vem a coisa que as pessoas falam, mas o nosso ouro foi para Portugal, que eu sempre rio até em Portugal. Eu fiz um tour de palestras em Portugal. Eu acompanho. Oi? Eu acompanho pelo Stories. Então, eu fui lá, falei em vários lugares e eu brinquei com essa história em todos os lugares. Eu falei, o ouro do Brasil, né? Mas muitos de quem explorava o ouro do Brasil era o pessoal do Brasil. Muitos de origem portuguesa, mas também muitos brasileiros são de origem portuguesa. Aí vem a questão que é a seguinte. Pensa bem, você está em 1700. Você começa uma mina de ouro. Primeiro essa história, os caras roubaram o nosso ouro. Fala, cara, deixa eu te dar uma mina de ouro hoje, 2023, para você explorar. Você vai descobrir o tamanho da dificuldade que é isso. Segunda coisa, naquela época, você pega e paga um cara para pegar o ouro. O que o cara faz com o seu negócio? Ele foge. Os escravos fugiam com o dinheiro. Se você vai lá em Ouro Preto, tem todas as salas que os escravos usavam o escravo. Pegava o dinheiro, fugia e era milionário. Aconteceu alguns casos, porque o benefício do cara escapar com ouro, obviamente, é muito grande. É muito dinheiro, ele tem na mão muito dinheiro. Então, se a pessoa que está participando daquela atividade não tem um contato ultra direto com aquilo, ela não consegue tocar o negócio. Agora, pensa o seguinte, você já tem essa dificuldade gigantesca de tirar da mina e levar para o galpão, levar para os lugares. Agora você tem a dificuldade de pegar esse negócio e botar um barco. Deus, aí tem pirata, aí o barco afunda. Se você pegar e mandar todo esse ouro para Portugal, vai ser uma desgraça. O que valia a pena? O que ia muito? Produtos de luxo. Se você olhar em Portugal, você vai ver muitos produtos de luxo, produtos realmente de especialistas, produtos em igreja, sem dúvida, mas financiados por milionários. Milionários que queriam doar alguma coisa para a igreja e falavam, olha, vamos fazer um retábulo aqui de ouro, alguma coisa, mas é uma doação, um cara muito rico. Por quê? O produto de luxo já se aceitava o risco maior, porque ele vai ter um público ultra especializado que vai pagar aquele negócio. Por isso que eram muito especiarias, móveis refinados, essas coisas iam muito. Agora, a ideia de que você mandar carregamentos de ouro atravessando o Atlântico, sendo que você tem todo um país para conquistar e que a nobreza brasileira é um pouco ridícula. Quando você começa a olhar a história, a maioria parte das riquezas iam sendo prosperando aqui. Tanto que esse país é um continente. Isso tudo, para fechar a ideia, vem de uma ideia de que, a partir de uma motivação espiritual, que foi muito da origem do país, eu preciso multiplicar as coisas, conquistar e levar adiante esse país. E aí Portugal vira um país universal. Você tem ali Portugal na China. Eu conversei em Portugal com portugueses da China, portugueses da África. Ou seja, é uma coisa incrível. Imagina dar a volta ao mundo em 1500. Então agora você está entendendo que o Brasil, a vocação do Brasil qual que era? A vocação do Brasil era ser um país-continente de uma cultura completamente universal, diferente de outros que eram totalmente particulares. O meu pedacinho de terra, o Brasil, apesar das diferenças culturais, você vai do Amapá e no Rio Grande do Sul, você vê características comuns. Sim. Deus, você sai do Brasil, tem características do Brasil, no Uruguai, no Paraguai. Você vê o país como sendo esse grande continente que acolhe todas as pessoas. O cara vem do Japão, vira brasileiro. O cara vem da Alemanha, vira brasileiro em uma geração. Tenta o contrário, tenta ir virar japonês ou virar alemão. É infinitamente mais difícil. Esse universalismo, com certeza, vem muito desses valores cristãos e vem muito dessa cabeça de expansão que você está falando. Quem financiava as jornadas ou as expedições portuguesas para colonizar o mundo? É muito a coroa, porque é ou muito do cara. Tipo assim, cara, você vai e só com o dinheiro da gasolina de ida e o que rolar. Não, como todo empreendimento de barco no mundo antigo, ele é muito caro. Então, a coroa, sem dúvida, é uma grande patrocinadora, mas não só... No geral, as pessoas mais ricas ou a coroa. Mas isso, em toda a história da humanidade... Era um risco de vida, né? O cara não vai... Veja, a gente tem que separar algumas coisas. Vamos lá. Primeiro, uma coisa é o cara que vai, outra coisa é você financiar a construção do barco e a expedição. Uhum. O cara que vai, quando você olha as histórias, é um indivíduo totalmente heróico. São personalidades assim como o Vasco da Gama, que foi imortalizado no Lusíadas, como
Magalhães, puxa, os caras deu uma volta ao mundo, o que é isso? Deixa eu fazer uma pergunta antes que eu esqueça. Eu sei que vai desviar um pouco, mas é uma curiosidade muito grande. Os portugueses tinham uma característica, os espanhóis tinham outras, ou eles tinham os as mesmas intenções na hora de chegar na América? Eles têm mais semelhanças entre si do que com os ingleses, mas eles têm notórias diferenças. Uhum. Você vê nos países, no Brasil em particular, que o Brasil é um caso muito curioso de um país novo. É um país totalmente misturado, é um país de proporções. A América Hispânica é um pouco diferente. Os espanhóis são... Eles têm uma frieza maior, sem dúvida, do que os portugueses, em comparação. Eles são mais duros, os espanhóis. Até como temperamento, eles são mais divididos, assim, né? Mas tem muita semelhança. Inclusive, os reinos estiveram unidos por 80 anos. Durante Filipe II da Espanha, que é um reino notório, foi rei do Brasil. E também se mente muito sobre a colonização espanhola, daria todo um tema, mas tem um documentário chamado O Mito da Inquisição Espanhola, bem como tem um livro chamado Inquisição Tribunal de Misericórdia. Eu recomendo muito essas duas fontes para as pessoas começarem a ver, porque se criou também toda uma lenda, como se fosse a colonização das Américas fosse um horror. Se você pegar, por exemplo, a história do Cortés, a maior parte do exército que derrotou os astecas eram indígenas, que estavam revoltados por serem escravizados pelos astecas. Os astecas escravizavam outros povos, arrancavam a cabeça deles, faziam sacrifícios em pirâmides. E basicamente, coisa espanhola, muito que Cortés fez foi, na verdade, simplesmente usar em satisfação de outros povos. Então, muitos dos povos que expulsaram os astecas do México, na verdade, eram os povos de lá. Então, tem muitas nuances nisso. Mas haviam semelhanças e diferenças, sem dúvida alguma, entre portugueses e espanhóis, mas entre si mais semelhantes do que alemães, do que ingleses, não dá para comparar. Assim, existe uma tradição que chama... Tem um autor muito bom chamado José Pedro Galvão de Souza, grande jurista do Brasil, que ele enfatiza muito essa união, a tradução da hispanidade, né? Essa ideia de um tesouro, de um legado ibérico comum. Já que a gente está no podcast de business, a Escola de Salamanca foi a criadora, que ficava na Espanha, foi a criadora da economia moderna. Sim. Todos os grandes conceitos da economia moderna são desse período. E eles vêm de Salamanca, são as primeiras pessoas a fazer gráfico de inflação, são coisas assim muito avançadas para a época. E todos os economistas de 1700, 1800 beberam deles. Então é um período muito prolífico nesse sentido, né? Agora, eu acho que o que é incrível dessa vocação do Brasil é que, sem dúvida, a gente perdeu muito desse espírito de união religiosa, de unidade cultural, de capacidade empreendedora. A gente foi muito tomado por essa cultura da burocracia, do cartório, da oligarquia, sim, que foi meio que infiltrando a nossa cultura, né? A gente tinha que, sem dúvida, resgatar esse espírito, né? Resgatar um pouco do caráter nacional no melhor tom da coisa. E isso envolve, sem dúvida, conhecer mais a origem. Você falou de Alexandre. Cara, Alexandre... E os portugueses também investiram muito em cultura, né? A coisa tinha muito investimento em cultura. O povo não sabe disso. Portugal, na época da Constituição Brasileira, é uma potência intelectual. É uma potência econômica e intelectual. A Universidade de Coimbra era dos melhores do mundo. Os espanhóis trouxeram grandes universidades para a América Latina. Tinha um monte de grandes universidades aqui. Antes de Harvard, já tinha universidade grande na América Latina. Harvard de 1600, a gente está falando 100 anos antes, sabe? Já tinha a galera estudando. Lembrando, a gente está numa cidade que veio de uma escola de latim, né? Tinha todo um elemento cultural fortíssimo. Tem um livro chamado Ratio Studiorum. É só a história da educação jesuíta no Brasil. Super complexa, altíssimo nível. Fala, pô, Guilherme, se era tão bom, por que não prosperou? Porque quando chegou em 1700, o Marquês de Pombal manda todos os jesuítas embora. E o Brasil fica sem escolas. Das coisas mais doidas do mundo. Não, ele Pombal assassina, não assassina? Assassina várias pessoas. Com a história de que... Pombal assassina, por exemplo, os Távora, que são uma família muito proeminente eles são queimados. É uma coisa muito louca isso, porque Pombal já tinha esses valores do iluminismo, e ele tinha um ódio à igreja, e ele persegue os jesuítas no mundo inteiro. Então o Brasil expulsa todos os jesuítas. Agora as escolas eram todos jesuítas, como é que o país ia... Eu não sei como... eu sou a favor das estátuas, mas não sei como mantém a estátua dele lá em Portugal. Foi esses dias lá em Lisboa, tava ele lá no meio, eu falava, cara, esse cara foi um câncer pra Portugal. Praça do Comércio, mas é por quê? Porque o Pombal é um dos grandes pais dessa Portugal revolucionária moderna. Então é claro que ele é mantido, porque ele é o na verdade ele é o símbolo do Portugal atual. Enfim, se entrar na política partidária, mas em grande parte foi pelo Partido Socialista Português, que é o partido da Revolução dos Cravos.
O Partido Socialista Português vê Pombal como um grande antecessor dele. Então, existe uma esteira assim, de sucessões, né? Que você tem, assim como muitas das coisas que, infelizmente, não vão bem no Brasil, tem na proclamação da República, em oligarquias anteriores, a sua herança. Então, você tem uma continuidade. A questão do legado é muito difícil, né, Guilherme? Com você, eu aprendi que tudo é um ciclo, né? Uhum. Mas eu fico triste de tudo ser um ciclo. Porque, por exemplo, os caras falam assim, Dema, por que você trabalha, né? Por que você estuda isso? Porque eu penso no meu neto, cara. Sim. Aí você fala, por que você pensa no meu neto? Eu quero criar uma cultura forte para minhas filhas, para que consecutivamente ela crie nas filhas delas e assim por diante, em todos os aspectos. Artes, entretenimento, intelectual, sei lá, trabalho, dinheiro, Deus, fé, tudo. Mas eu queria que o legado fosse algo que, quando eu leio a Bíblia, vou lá no Velho Testamento, eu vejo um rei que fez algo certo e 7 que fez tudo errado. Uhum. Aí você vê um reinado de um rei que fez certo, mais outros 8 que fez tudo errado. E aí de vez em quando eu falo, cara, como a população, ou como o povo não consegue manter durante muito tempo algo certo, né? Mas a vida é assim mesmo, as coisas declinam, tudo decai. Também a própria Bíblia vai ensinar isso várias vezes. Tá lá a Torre de Babel, tá lá o dilúvio, Sim. tá lá, as coisas decaem. É da natureza da caída do homem. Só o paraíso que as coisas não vão decair e esse mundo não vai ter o paraíso na Terra. Desculpa para os que estão apostando nisso, não ocorre. Uhum. É infinitamente mais fácil acreditar no paraíso na outra vida do que acreditar no paraíso nesse mundo. Realmente, eu não tenho fé a ponto de acreditar no paraíso nesse mundo, não faz sentido. Mas assim, o que acontece é que as pessoas pensam muito a política partidária como uma solução para as coisas. E eu, sem dúvida, tiraria um pouco o foco disso, porque o que você vê na história é que todas as grandes soluções políticas foram dadas por grandes homens. Quando Roma estava desabando, o Júlio César foi o diretor de startup que chegou lá e resetou o sistema. Então, não é tanto o problema de qual a eleição ou qual o grande item, não é isso. O que nós temos, não é que essas coisas não são relevantes, claro que são relevantes. Meu problema com essas coisas é quando você não tem nada que você possa fazer para contribuir diretamente com essas coisas. Você está lá gastando um excessivo tempo com algo que não vai mudar, pelo menos pela sua volição naquele ponto. Então, se você quer mudar a situação política e social, o que você precisa? De líderes, de grandes líderes. Você precisa de uma classe de pessoas capazes de alterar de fato um contexto cultural. Então, o Júlio César da vida, ele é infinitamente mais eficaz do que, sei lá, 1000 outros caras que tiveram antes dele, que tentaram salvar Roma, que não conseguiram fazer porcaria nenhuma, e ele foi lá e fez. Essa formação de liderança, ela é uma coisa que você tem que formar, e você começa formando em você mesmo. Então, a primeira coisa que o cara tem que fazer é ordenar a própria vida. Melhorar a dieta, entrar na luta, que nem eu fomento bastante, começar a ler todos os dias, melhorar a vida espiritual. Depois o cara tem que ordenar a família dele. Então ele vai realmente botar a família dele para funcionar. Tá? Depois ele tem que ordenar a empresa, tem que redescobrir a empresa, porque agora todo mundo tem medo de mandar na própria empresa. Isso é um problemaço, é uma crise de autoridade. Autoritarismo não é a mesma coisa que exercer autoridade. E aí o cara, hoje a gente tem muitas coisas, não, eu tô fora, eu tô não sei o que. Aí quando o cara perde o controle da empresa, aí quando ele acorda, a empresa dele tem tudo menos os valores que ele queria para a empresa dele. Aí quem manda na empresa agora é o RH, é o compliance, é o departamento do não sei o que. Então isso é uma realidade muito triste que a gente vê, que muita gente chega para mim e fala, Guilherme, eu não controlo mais a minha empresa. Eu falo, meu Deus, mas como assim? Você não é o dono? Eu falo, sou o dono, mas agora quem manda é, sei lá, o compliance, entendeu? Essa realidade, ela é muito preocupante, porque ela envolve uma cultura que, claro, a gente compreende, mas que durante muitos anos foi uma cultura de não ter responsabilidade nas coisas, de não ter o skin in the game. É a chave para toda a liderança. Então o cara tem que redescobrir, reordenar a empresa. Muito legal o que você está falando. Agora o cara redescobriu a empresa. Redescobriu a vida. Isso nessa ordem, né? Porque não adianta o cara estar retomando a empresa, mas a família dele tá uma bagunça e ele tá uma bagunça. Pô, o cara tem que estar ele em ordem, a família dele em ordem, agora ele retoma a empresa. Caramba, agora já começamos a voltar, sabe? Não é mais a burocracia que manda, agora são pessoas. Agora a ênfase é desenvolvimento das pessoas, desenvolvimento dos líderes dentro da empresa. Agora a empresa está começando a crescer. Não vai virar oligarquia, não vai ter um monte de gente ganhando dinheiro sem fazer as coisas. Que é um delírio, né, coletivo que dá às vezes. A galera está discutindo mais o valuation da empresa do que o produto. É aquele momento assim, cara, levanta a mão, né? Sabe aquele meme que joga o cara pela janela e fala, cara, e se a gente, sei lá, desse lucro, entendeu? Ao invés da... Não sei, uma ideia
um pouco radical, assim, né? Vai que talvez a gente tenha que dar lucro, vai ser de cortar gasto, sei lá, não sei, talvez resolva. Então, pô, você começa a redescobrir essas coisas, uma gestão um pouco mais coerente e tal. Agora você começa a juntar os seus amigos empresários. Olha, agora você é um articulador político no sentido clássico da palavra. Sim. Olha quanto mais condição você tem de influenciar agora a política do que você tinha antes. Antes você era um cara na rede social tacando louco. Agora você é um líder de um grupo de empresários, de empresas que estão funcionando bem, de gente que está se formando e que comunga de valores, supondo que você está criando uma comunhão de valores. Ou seja, as pessoas se preocupam com a política, mas elas não estão pensando no caminho certo para ter força para poder encarar as situações. Isso é fundamental. Então, porque eu não consigo acreditar que uma pessoa vai conseguir influir na... E por política que eu estou usando no sentido mais amplo, não estou falando no sentido eleitoral, no sentido mais amplo da palavra, toda a atuação pública, né? Mas imagina como é difícil você estar preocupado com questões sociais se a sua empresa está dando prejuízo, se lá em casa está todo mundo... tá uma crise, eu tô mal, não sei o que. Então, a ordem ela tem que ser gradual. A partir do momento que a gente começar a ver esses grandes líderes emergindo, aí eu começo a acreditar no negócio. Olha o impacto que teve E não é para divinizar o cara, não, porque tem mil coisas aí. Mas, pô, um Elon Musk da vida tem e pode dar errado, entendeu? Pode dar tudo errado, pode ser um fracasso. Mas só quando ele chegar lá e comprar o Twitter já é disruptivo o suficiente para você falar. E ele pagou o preço, porque foi caro pra caramba. Muito mais do que vale. O cara chegou e falou assim, não, estou disposto a pagar o preço. Uhum. Porque eu quero liberdade de expressão. Exatamente. Então paga aqui, é isso aqui. Aí agora tá aí. Teve um documentário, né, muito notório, que é esse O Que É Uma Mulher. Documentário do Matt Walsh, que não estaria circulando se não fosse isso. É um exemplo muito concreto. O documentário. O fato é, embora o Elon Musk tenha hesitado no caso, embora ele tenha ficado meio em cima do muro por um tempo, fato é que esse documentário, se não fosse a compra dele do Twitter, não estaria circulando. O documentário, que é muito doido, que ele está gerando uma polêmica muito grande, porque ele trata essa questão de gênero, que é um tema muito atual, mas não estaria não teria a possibilidade da pessoa ler e concordar ou discordar, ver, né, o documentário no caso, concordar, discordar ou pensar o que fosse, não estaria acontecendo. Então, as pessoas menosprezam a capacidade delas de fazer coisas estruturadas, organizadas ao longo do tempo. A gente tem um mundo que a gente tem que tomar cuidado do efêmero, sabe? Sim. Reagir. Ao invés de buscar virtude, ao invés de buscar coisas maiores, a gente reage a tudo que aparece. E a gente precisa de coisas de mais longo prazo, mais informação. Eu gosto de falar que nós não temos ideia da capacidade de uma década em nossas vidas. Uhum. Então eu sempre penso em décadas. Quando eu falo em papo de expansão, eu falo assim, cara, não existe fórmula mágica. Você precisa pensar em décadas, estruturar a base. Igual você falou, eu tenho uma ordem, né? Eu falo Deus em número 1, família número 2 e os trabalhos número 3, né? Porque se você estiver bem com Deus, você vai estar bem. Se você estiver bem com a sua família, vai ser um reflexo no seu trabalho. Porque quando você conhece a tua identidade, você fala, pô, eu sei quem eu sou em Deus ali, eu sei quem eu sou em Cristo, então eu vou ter esse reflexo na minha família. Minha família também vai ter a identidade dela, sabe? Quais são as tarefas de cada um. E aí, no meu trabalho, eu falo, cara, vou assumir a liderança, tem algo errado. E aí, na realidade, abençoa a humanidade inteira. Você contrata melhor, você treina melhor, você gera mais lucro. Você sabe que você não pode gastar mais do que você ganha, que você tem que investir. As pessoas querem isso. Gente, isso é importante o empresário entender. Primeiro, a melhor coisa que vai desenvolver a sua empresa é você melhorar. Essa é a primeira coisa que vai levar todo mundo. Cara, se você melhora, eu garanto pra você que ou se as pessoas da liderança melhoram, não tem como não melhorar as coisas. Segundo, tem um discurso de que os liderados querem tudo centralizado. Cara, na real, o termo não é centralização versus descentralização, isso não é o tema. O tema é todo mundo quer uma liderança mais presente, mais real, inteirada das coisas, mais sacrificada. Todo mundo quer accountability na liderança. Ninguém quer uma liderança aburguesada e largada. Então, a gente tem que começar a redescobrir essas coisas, sabe? Hoje entrou muito nessa onda, a gente foi para um extremo, né? Em que nessa cultura, em especial agora com essa cultura woke, né? Agora a gente chegou no extremo no extremo. Do extremo. Não tem nem limite, não dá nem para descrever todos os negócios, não acaba. E isso, óbvio que entrou nas empresas. Eu não consigo ver um bem-estar geral sem um projeto de melhora universal do ser humano.
E esse projeto de melhora universal do ser humano, ele não casa com a moda do momento. Não é a mesma coisa. Então, o empresário tem que fazer uma decisão. Ou ele vai focar em coisas que vão durar ao longo de séculos, coisas que vão desenvolver, ou ele vai se vender para a moda do momento. Ele não tem muito meio termo. Antigamente, ele até podia surfar numa... não tô neutro. Agora não, ele tem que escolher. Ele tem que escolher. E isso vai determinar muito da saúde da empresa dele. E você sabe, Guilherme, que eu tenho um amigo meu religioso que ele fala assim, tem vezes que eu sei que a empresa está indo no lugar errado ou o cara está indo com opiniões erradas. Aí eu vou e falo, e eu explico por lógica porque ele não deve apoiar tal pessoa ou tal ideia. E aí chega uma hora que eu vejo que não é nenhum problema mais intelectual, nem emocional, é espiritual. Porque é impossível esse negócio. Ele explicou por A mais B, a pessoa entendeu a lógica, mas mesmo assim ele fala, eu opto pelo errado, eu opto por esse negócio aqui. Ele fala, eu paro de falar, porque eu tentei o máximo que eu pude e é só Deus na vida do cara para poder mudar. Não, e muita coisa assim, existe um sistema de incentivos para coisas erradas, então a gente precisa começar a formar as pessoas. Quando o cara, tem coisa que quando o cara enxerga, porque quem é o interessado? Se você pegar o sistema de poder, a oligarquia governante, não só no Brasil como no mundo, é o global, né? Ela não tem interesse que tenha um monte de empresários super fortes. Ela tem interesse que os empresários não sejam fortes, na verdade, porque a ideia de muitos empresários fortes ameaça a oligarquia reinante. Então, eles querem os empresários meio domesticados. Todo mundo ali seguindo a cartilha, porque isso vai enfraquecer a possibilidade deles terem autonomia. Quando o empresário começa a efetivamente ter valores claros, quando ele tem uma família estruturada, ele é uma ameaça para o sistema, para as coisas ruins do sistema. Então, o empresário tem que entender que não estão fomentando essas pautas, por vezes, para ele, para o bem-estar dele. Estão fomentando isso justamente para manter ele na posição onde ele está. Né? Mas quando a gente fala em estrutura de empresas, tem um grande problema. Quando a empresa quando ela está de um tamanho tão grande... Sim. Que você não consegue mais controlar muitas vezes ali, ou não criou uma estrutura capaz de você controlar aquela estrutura, você terceiriza a tua liderança para um terceiro. Aí esse terceiro vem com ideias diferentes das suas, não foram contratadas de acordo com tua cultura e teus valores. Sim. Então eu peguei exemplos assim, cara, de eu chegar para um executivo da empresa e falar assim, meu amigo, vem cá, esses aqui são os influenciadores que você escolheu? Sim. Tem 70 influenciadores aqui. Mas dos 70, eu acho que você está muito com um viés ideológico, porque dos 70, 60 tem uma pauta. Sim. Eu falo assim, de 70, 60 tem uma pauta, tem algo errado. Sim. Você já viu os comentários no Instagram? Tá assim, deixando a empresa 3, 2, 1. As pessoas não querem. Metade ou até mais do que metade da população, elas querem ter algumas referências que são mais coerentes com a realidade delas, que tem de acordo com os valores delas. Sim. E por que você está nessa agenda? Você tem que abrir a tua cabeça, Dema. Você é muito fechado, Dema. Você tem que abrir essa cabeça. Eu falei assim, não, você que tem que abrir essa cabeça. Tem que abrir a cabeça para o legado da civilização e não para modas. Sabe alguma coisa? É mais fácil, sem dúvida, não deixar sair do controle do que reconquistar a ordem depois que ela é perdida. Mas, não obstante, dá para reconquistar e tem pessoas que fazem trabalhos incríveis. E aí o que acontece é o seguinte, hoje há a necessidade de uma batalha de formação dos líderes numa empresa. Uma verdadeira batalha. É uma guerra. E é uma guerra necessária. Porque hoje em dia o pessoal não lê. Hoje em dia o pessoal tem muita dificuldade com ansiedade. Hoje em dia o pessoal está cheio de vícios. Hoje em dia o cara tá... Então você tem que pegar essa geração e você começa a formar toda uma cultura de virtudes, de cultura clássica, de hábitos, de visão, de todas as coisas. A gente está falando, dependendo do tamanho da empresa, você está falando de ter que formar centenas de pessoas. Sim. Menos que isso, a cultura sai completamente do controle. Então é um desafio que, conforme cresce a empresa, ele cresce. E aí que tá. O líder, qual que é a tendência dele? Por vezes, quando vai crescendo, aí ele vai se afastando, ao invés dele redobrar os esforços de formação. Sim. É um paradoxo na coisa, porque, claro, a pessoa quer... É verdade. Conforme o desafio aumenta, o cara quer se afastar mais. É verdade. E o desafio não diminuiu, porque antes tinha 3 caras para se formar. Eu tenho uma lógica... Agora é 100, né? Eu tenho uma lógica que é o seguinte, nas últimas das minhas temporadas, eu cheguei a ter 1.000 colaboradores. Então, era eu como diretor, e aí embaixo de mim, normalmente, o Thales fala assim, Dema, tem que ter no máximo 6. Eu gosto de 4. Então, eu tento ter 4 só. Então, esses 4 aqui é meu buddy.
Jesus era top demais, né? Jesus tinha 12, cara. Não, é alto o cara era outro nível, né? Mas mesmo esse é muito bom, porque mesmo Deus gerindo as pessoas, de 12, um deu errado. Você vê como que é como que é o ser humano. Assim, parênteses. Olha como que Jesus ele estava preparado até na questão da escolha das pessoas. Porque a Bíblia relata que ele subia para orar a noite inteira antes da decisão da escolha dos apóstolos. Sim. Então, antes de escolher ali os apóstolos, ele foi orar. Então, ou seja, ele estava falando assim, eu não posso escolher errado. A questão da humanidade de Jesus ali era fantástico, né? Sim, sim. E aí, uma vez ele seguindo ali aquelas pessoas seguindo eles pegavam a cultura de Jesus. Mas voltando na questão de hierarquia. Então, desses 4, cada um tinha outros 4 ou outros 5. Desses 5 tinham outros 6, outros 7. Aí chegou um novo executivo, um presidente. E falou assim, ó, a gente vai fazer o seguinte, tem que reduzir os custos, eu vou cortar. Você, ao invés de ter um líder para 6 pessoas, é um líder para 20. Foi um dos meus maiores desentendimentos. Eu falei, eu não concordo. É muito complexo você manter a cultura. Não, 20 pessoas. 20 é impossível. 20 pessoas não é um grupo de liderados. 20 pessoas é uma equipe completa inteira de. Eu tive a experiência já de. Não tive nem perto de 1000 pessoas sob minha gestão, mas sei lá. De liderar 20 diretamente. É loucura. É loucura, né? É loucura. Não dá. Não existe, isso não existe. Você não consegue. Eu tive provisoriamente, porque não existe. Me fala uma coisa, indo para Alexandre, porque a conversa é muito gostosa com você, cara. Por mim eu sei, produção, que eu fazia 2 horas de podcast aqui. Mas que a gente vai para Alexandre. Alexandre ele teve algumas características como líder que são diferentes de vários outros. Primeiro, líder muito cedo. Né? As pessoas falam, eu tô fazendo faculdade, vou começar a trabalhar ainda. Eu falo assim, mas cara, você tem ideia quando Maria ficou grávida? Quantos anos Maria tinha? Olha a responsabilidade. Era adolescente. E Alexandre, ele conquistou o mundo conhecido na casa dos 20. Dos 20. Não, você olha 20 anos ali, o cara tá entrando na faculdade. Júlio César olhou para a estátua de Alexandre e falou, eu tenho a idade dele, eu não sou ninguém. Muito legal. Foi um motivador para ele. Alexandre é uma figura incrível, já nas profecias do nascimento dele, Plutarco é a grande biografia de Alexandre. Ele já se comparava muito à figura de Aquiles, né, que é o grande conquistador na Ilíada. Mas também é conquistador da ira, como Alexandre também teve as suas dificuldades. Mas quando ele era jovem, ele tem a história do cavalo, que ele vê a sombra do cavalo. Era um cavalo consegue dominar o cavalo, né? Ninguém conseguia domar o cavalo, nenhum dos generais de Filipe. Filipe era o rei da Macedônia. A Grécia estava em decadência. Muita gente toma a democracia ateniense como um auge. Nossa, o modelo. Na verdade, a democracia ateniense nunca deu certo, era um caos. Era uma baderna, e os principais filósofos de Atenas da época, que foram Sócrates, Platão e Aristóteles, não gostavam do regime. Aristóteles é aluno de Platão, é o maior filósofo do mundo na época. Aristóteles foi o criador da lógica, como nós conhecemos, patrono assim, da biologia, primeiro criador de um zoológico, da poética, da política, da ética. O cara era realmente um dos pais da cultura ocidental, um grande gênio. E ele, imagina, o maior aluno de Platão era exatamente da Macedônia. Então, o que acontece? Filipe, a Macedônia está crescendo, era uma região mais periférica na Grécia, né, que tradicionalmente não era tão forte, mas que com a decadência do resto da Grécia estava tendo um destaque. Filipe olha para Alexandre, depois que ele domina o cavalo, olhando, porque ele vê que o cavalo reage à sombra, ele espera o horário do dia que não vai ter a sombra para dominar o cavalo. Filipe fala, esse meu filho será um dos grandes do mundo. Eu preciso que ele seja educado pelo melhor cara que tem. Ele fala, quem é o melhor cara do mundo? Cara, o melhor cara do mundo é Aristóteles. Então eu pago o quanto for, eu faço o que for para Aristóteles educar o meu filho. E Aristóteles vai lá e mentora Alexandre. E aí, quando Aristóteles faz uma mentoria com Alexandre e ensina tudo, Plutarco nos conta, da lógica, da política, a religião também. Então ele passa uma visão religiosa. Aristóteles, que acredita em um Deus único, que é uma coisa muito curiosa para a época, muito, muito rara. Os gregos, no geral, eram bastante politeístas, tinham um paganismo muito específico, mas Aristóteles tinha uma doutrina espiritual muito específica. Quem tiver dúvidas, vejam lá, por exemplo, no livro Lambda, da Metafísica de Aristóteles, ele fala da visão religiosa dele, ele fala, por exemplo, que Deus nos enche de maravilha, que Deus é o máximo da beleza, coisas assim muito, muito bonitas. E
E ele dá essa mentoria. Então, Alexandre ganha uma visão completamente diferente. Alexandre segue essa linha de teoria política que eu falei. Diferente dos outros, ele vai ser o monarca. Ele vai ser depois chamado Basileu. Que era uma coisa que na cultura grega não era o mais comum. Se você olhar até um Agamenon, que é o monarca na Ilíada, o papel do Agamenon é um papel meio mais ou menos, Sim. entendeu? É um papel meio vagabundo, assim, né? Superficial. Tem uns caras em volta, cada um tem o seu grupo. Ele chega lá, não, Alexandre não. Eu Focado, vou na né? frente, lutar com os soldados, na linha de frente. Eu vou me cercar. Um dos grandes motivos de mérito dele é que ele tinha caras preparados para ser os reis de cada um dos lugares que ele ia dominar. Então, por exemplo, a Cleópatra é descendente de Ptolomeu, que é o general de Alexandre, é um cara ali da tropa de elite dele, preparado para ser o governador do Egito conforme ele fosse continuando as conquistas. Então tinha um cara que era o rei da Grécia, tinha um cara que era o rei da Pérsia, tem um cara que é o rei do Egito. Então ele formava outros monarcas em volta dele. E ele, diferente do Dario da Pérsia, por exemplo, imagina, o cara acabou a Pérsia, tipo, sei lá, se o México invadisse os Estados Unidos e ganhasse a guerra, sabe? É um negócio absurdo, assim. Os persas e os gregos sempre tiveram uma rivalidade, mas sempre a ideia era que os gregos tinham que sobreviver às invasões dos persas. Nunca foi a ideia de que os gregos iam entrar na Pérsia e dominar a Pérsia inteira. Alexandre... Dario é o Dario da Bíblia que o Daniel... Não, esse é outro. Esse é outro. É de outra época, mas o período, a época do profeta Elias é uma geração um pouquinho antes de Platão. Ah, tá bom. Então você tem ali uma semelhança. Claro, a gente está falando de muitos anos de diferença. Mas se você pegar por exemplo, o livro de Macabeus, a revolta é contra os gregos. Sim, contra os gregos. Quem são os gregos? São os herdeiros desse reino de Alexandre. Ah, tá bom. Que aí já na decadência, depois que já morreu até o cara que Alexandre botou lá, já decaiu esse reino, e aí na decadência esses gregos começam a perseguir os judeus, e daí tem a revolta dos macabeus. Mas enfim, 200 anos depois de Alexandre tinha moedas gregas na Índia. O cara lutou com elefante, é uma coisa de doido. E muito disso, muito era isso. Alexandre tinha um foco muito grande na virtude, a despeito do que as pessoas falam que ele é bêbado, que ele era intemperado, não é bem assim. Plutarco mostra que esse não é o caso. Ele gostava, na verdade, de beber em discussão filosófica, não era um cara que era... Mas numa festa, por exemplo, era um cara muito atento, até porque estava sempre... Lendo por ele, eu achava que ele era até um pouco tímido. Sim, é diferente a perspectiva do que... É que fizeram esse filme do Oliver Stone, Não, muito... que é uma porcaria. Sim. Oliver Stone, sei lá, admirador do Hugo Chávez, entendeu? Não sei nem o que falar sobre essa figura. Não, e estragaram a imagem, né? Ainda mais se a referência da pessoa for apenas um cinema, ele tá perdido. Não, já era. O cara tem que pegar o livro. Tem que pegar o livro. Não adianta... A ideia é que a galera não vai pegar o livro. O Alexandre, ele fez a expansão de todo o exército dele até onde? Cara, olha... Então esse é o ponto. Veja, a Grécia sempre é dividida em cidades-estado. Sim. E a grande revolução que o termo revolução nunca gosto de usar de maneira positiva, mas a grande mudança de paradigma que Alexandre faz é o seguinte: bom, primeiro, as cidades-estado ficam se matando. Você é de Tebas, você fica em guerra contra Atenas. Você é de Corinto, você vai ter... Corinto, na verdade, vem depois com os romanos especialmente, mas você é de Esparta, agora nós vamos fazer uma grande guerra contra Atenas e um destrói o outro. E aqui, cada cidade tem a sua tradição religiosa, civil, de forma de governo. Então, Atenas tem aquela democracia ateniense, Esparta tem 2 reis. E Alexandre faz uma coisa que muda todo mundo, porque ele é o monarca bem ao molde de Aristóteles, né? O monarca que vai inspirar Júlio César depois a criar o Império Romano. Um olha para o outro e fala, cara, ele chega em Atenas e fala, cara, acabou. Como assim acabou? Acabou. Não, mas agora a gente elege. Não tem eleição. Fala, pô, mas e Tebas? Quando é que eu luto contra eles? Cara, não tem guerra. Acabou a guerra. Como acabou a guerra? Sim, você e o pessoal de Tebas, vocês não lutam mais entre si. Quando eles olharam um para o outro, a primeira coisa que você falaria é a revolta. Eles pensam, poxa, não vamos subordinar tal. A segunda coisa é, caramba, a gente parou de se matar. Sim. Agora que um não está matando o outro, eles conseguem olhar e falar, pera, então já que eu não tenho que matar o cara de Tebas e já que eu não tenho que matar o meu opositor político aqui desse ponto, talvez eu possa olhar para fora da Grécia. Então a gente vai olhar para quem? Bom, a Grécia sofreu com as guerras médicas, os persas invadiam a Grécia, os caras tinham que se matar para sobreviver dos persas. Aí Alexandre fala, agora a gente vai derrotar os nossos inimigos tradicionais, a gente vai invadir a Pérsia. Fala, cara, não dá pra gente invadir a Pérsia. Como que dá? Todo mundo é junto agora, nós somos agora um grande reino e eu vou na linha de frente.
Então os caras conseguem dominar o Egito. O Egito é tipo a potência antiga. É tipo Sim. se o Brasil dominasse Portugal. É o estado antecessor, é a civilização mais velha. E domina o Egito. E ele começa a conquista da Pérsia. Essa conquista da Pérsia é um negócio assim, é megalomaníaco, um negócio gigantesco. Inimaginável. Agora, você vê lá o Dario atrás das tropas, o Alexandre na linha de frente, cavalaria, lanças longas, todas as grandes batalhas, várias histórias. E ao final dessa campanha da Pérsia, né, que é um negócio, a história do nó górdio, que é a cara de Alexandre, né, então um nó lá que não é desfeito há acho que mais 100 anos. E todo mundo tenta desfazer o nó e tal. E aí Alexandre fala... E quem desfizer vai ser o rei da Pérsia, né? Eles falam que vai ser o rei dali. Aí Alexandre chega lá e corta o nó e fala... Tá aqui, ó, tá desfeito. Alexandre era tão precavido... Ele chegou até Dario e matou Dario? Eu não me recordo se Dario é morto por Alexandre. Eu acho que ele... Não me recordo agora o que acontece com Dario. Eu sei que ele foge de uma das batalhas, que é muito notório. Ele dá no pé. Alexandre toma inclusive o palácio de Dario e as pessoas esperavam que ele escravizasse todas as mulheres, o qual ele não faz, o que choca as pessoas. Alexandre ele fomenta conhecimento, leva a cultura grega para todos os lugares, por isso que a Bíblia é escrita em grego, aliás. Sim. Porque Alexandre levou o grego para essas regiões. Alexandria é uma cidade famosa do Egito, tinha a maior biblioteca do mundo. O zoológico foi criado em grande parte porque Alexandre pegava os animais de vários lugares e mandava para Aristóteles, que foi o professor dele. Alexandre basicamente fomentava conhecimento, liderança descentralizada. Basicamente foi ele cria toda uma era, né, que é esse período do helenismo, uma era de expansão da cultura grega inimaginável. E aí, quando ele termina essa cultura, essa conquista, ele marcha para a Índia. Aí ele atravessa e daí ele vai fundo na Índia, até o ponto em que ele já está ganhando várias batalhas na Índia e os soldados dele desistem e falam, chega, porque assim, a gente já está aqui há anos, eu preciso acabar isso aqui em algum momento. Então os soldados meio que largam ele depois da exaustão total de muitas e muitas vitórias, muito além do imaginado. Mas ele chega a estabelecer um reino grego na Índia, então é um negócio assim absurdo. Para além disso, só sobraria a China e daí você teria o mundo inteiro Guilherme, o tempo acabou, mas eu tenho uma última pergunta. Ele foi um cara que não conseguiu estruturar, posso estar errado, mas quando ele morreu houve uma divisão, o reino foi dividido, ele não conseguiu estruturar um legado, né? Ele poderia ter, com o poder que ele tinha, talvez ele poderia ter estruturado melhor um legado. Talvez ele não pensava que ele ia morrer tão cedo. Quando nós olhamos assim o Império Alexandrino, ele morreu de maneira antecipada, ele tinha alguns sucessores melhores e outros piores, o que gerou uma guerra. Existe um grande contraste entre o Império Romano e o Império Alexandrino nesse ponto. Júlio César é interessante, porque Júlio César se inspirou muito em Alexandre. Sim. E César pegou exatamente uma época de decadência da República Romana e tem uma virada completa na instalação do Império. Embora César tenha morrido de maneira mais antecipada que Alexandre, ou seja, César foi morto nos idos de março, esfaqueado na praça pública de maneira mais súbita. Mas havia um projeto muito mais estruturado de como seria a sucessão, que depois Augusto, que é o filho adotivo dele, leva adiante e consegue incorporar. Então, Alexandre não tem essa maturidade. Então, na verdade, o que eu falaria? Até o que aconteceu com o Império Alexandrino serviu como exemplo para Roma, para que Roma pudesse estruturar uma reforma política, séculos depois, mais estável. Alexandre, é que tudo é tão novo, né? Que veja que é difícil também imaginar como que seria esse reino alexandrino se ele fosse estável, estruturado por anos. Demandaria um passo que ele não deu. Infelizmente, talvez Aristóteles pudesse ter ajudado ele nisso. Ele teve uma certa ruptura com Aristóteles. Aristóteles queria que ele mantivesse os valores religiosos e culturais mais próximos da Grécia. Depois da tomada da Pérsia, Alexandre queria meio que uma mistura da cultura persa com a grega que Aristóteles não gosta. Ele entende que gera problemas, eles têm um certo distanciamento. Mas é curioso, é um exercício da história curioso, como seria se ele tivesse feito algo aos moldes do Império Romano, se ele tivesse tido isso. É uma questão de tivesse um herdeiro, por exemplo, né? Tivesse preparado um herdeiro, alguma coisa assim. Acho que o caso dele é curioso porque a morte cedo realmente acho que atrapalhou muito e
Qual livro que você recomendaria para quem está ouvindo aqui, que é empresário, também é uma pessoa que quer se aprofundar em conhecimento, para poder entender mais sobre essa expansão de Alexandre? Até eu gostaria que você pudesse deixar 2 da história de Portugal. Sim, vamos pegar. Eu vou falar 5 livros aqui para o pessoal. Então Bora. vamos lá. Para a vida de Alexandre e Júlio César, o melhor é Vidas Paralelas ou Vidas Comparadas de Plutarco. Esse é o clássico. Top. Não vai ter só esses 2, vai ter vários outros. Vai ter Grandes Homens da Grécia, Grandes Homens de Roma, todos de maneira biografias curtas. É um dos melhores livros do mundo antigo. Um livro que eu recomendo geral para todo mundo chama Ideias Têm Consequências, do Richard Weaver. Fantástico. É um livro muito bom, introdução geral sobre a crise da cultura, o que está acontecendo hoje. História de Portugal, o melhor livro do João Amial, História de Portugal. Saiu pelo Centro Dom Bosco, no Brasil. Eu, inclusive, conheci a neta dele. Que legal. Conheci a filha dele, a neta dele foram na minha palestra em Uau, Portugal. Que orgulho, hein, meu? Em Lisboa, tava lá. A filha dele, acho que tem 90 anos agora, 80 e tantos anos, foi lá na minha palestra, ficou orgulhosa, inclusive, Que legal. ficou emocionada que eu citei o pai dela lá, então, Que grande legal. figura de João Miau. Um livro de história geral muito bom, a História da Igreja de Daniel Hobbes. Ele é clássico, mesmo para quem não está nem aí para a igreja, ele é uma história geral fantástico. Incrível. Ela pega do começo do século, ela vai do nascimento do Cristo até 1960, então ela passa muito bem esse período medieval, tudo, que já deu o quê? 4? Um livro indispensável para todo mundo, para quem quiser se aprofundar. Estudos, A Vida Intelectual, Antonin Sertilanges, é um clássico, é um livro que funciona muito bem como introdução geral para todo mundo. Então aí já tem 5 livros para ajudar todo mundo. Muito bom. E se as pessoas quiserem estudar com você, igual eu estudo, onde que elas conseguem estudar? Elas entram na internet? Sim. Elas procuram o mais fácil. Tem o meu site que vai ter os links para tudo, que é guilhermefreire.net. E os principais lugares que estou presente hoje é o YouTube, que é o Guilherme Freire, e no Instagram também é Guilherme FCL Freire. Os dois são as páginas que eu mais estou atuante. Pessoal, bate-papo foi fantástico, o Guilherme. É que senão eu vou ficar 2 horas fazendo aqui. Tem conteúdo para mais 10. Sigam ele no YouTube. Vocês empresários, vocês expansionistas que estão ouvindo isso aqui, querem fazer diferença na sociedade, se preparem. Além de se prepararem, estudem cada vez mais e tentam realmente fazer o melhor das suas vidas, porque eu sempre falo que ficar pequeno dá muito trabalho e esse é um que ajuda outras pessoas a crescerem. Muito obrigado, Guilherme. Deus te abençoe. Adorei. Foi uma honra muito grande receber você aqui. Vou ouvir isso 10 vezes. E anotem ali, coloquem na legenda a questão das dicas dos livros, compartilhem. Isso aqui vai sair na quarta-feira. Compartilhe com todo mundo que precisa crescer. Obrigado, até a próxima.